Super Anaconda aterrorizou a cidade e ninguém conseguiu impedir, até que o Caramelo apareceu. Imagine uma cidadezinha litorânea acostumada à tranquilidade, onde as maiores preocupações eram as festas de fim de semana e o ponto certo do doce de banana. De repente, o chão treme, as árvores se curvam, e uma criatura colossal surge do manguezal, arrastando tudo pela frente. A cidade entra em pânico. Nenhuma autoridade consegue conter o avanço da Super Anaconda que, sem explicação, passou a rondar as ruas e os corações dos moradores. Tudo parecia perdido e até que ele apareceu. Um cachorro caramelo, teimoso e livre como o vento, começa a agir de forma inesperada. Ele caminha direto para o centro do caos, desafiando o medo, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Ao seu lado, uma ex-professora de ciências naturais, reclusa e desacreditada, percebe que o que está acontecendo tem raízes muito mais antigas do que todos imaginavam. Juntos, eles embarcam numa jornada cheia de descobertas, desafios e reviravoltas que vão mudar a história da cidade e o modo como seus moradores enxergam a própria cultura. Curta o vídeo, comenta aí de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa história surpreendente. O que vem a seguir, ninguém poderia prever. A manhã começou com um cheiro de chuva que ainda não tinha caído. O céu estava acinzentado, mas sem pressa de desabar. Na pequena cidade de São Ladislau do Mangue, o silêncio daquela manhã era estranho. Não o silêncio da paz, mas o da espera, como se tudo estivesse suspenso, preso entre um suspiro e o susto. As barracas da feira ainda estavam sendo montadas. As quitandeiras, de avental florido e mãos ágeis, ajeitavam as frutas e os doces nas bancadas. No alto-falante do coreto, uma música antiga de forró tocava baixinho, enquanto o radialista local, com a voz arrastada, comentava as atrações do festival que se aproximava. Faltavam apenas 2 semanas para a tradicional festa da banana com canela, que reunia turistas, dançarinos e devotos em procissões coloridas, danças de roda e quermesses. Era o evento mais esperado do ano. Caramelo estava deitado ao lado do coreto, com as patas cruzadas e a cabeça apoiada no chão de pedras. Era um cachorro de pelo dourado, curto e empoeirado. Seu olhar parecia sempre observar algo além, como se visse um pedaço do mundo que os outros não conseguiam enxergar. Conhecido por todos, alimentado por muitos e dono de ninguém, ele era mais que mascote, era símbolo da cidade. Crianças o abraçavam, velhinhas passavam a mão em sua cabeça, e até os comerciantes deixavam um pedaço de carne ou pão para ele no fim do expediente. Naquela manhã, porém, Caramelo não estava tranquilo. Seus olhos estavam fixos na linha do horizonte, além do mangue, onde as águas encontravam as copas das árvores. Seu corpo, tenso. O rabo, imóvel. Havia algo errado. Algo que nem mesmo o mais experiente pescador da cidade conseguiria explicar. Ao longe, um som grave, abafado, como um tambor de couro tocado sob a água, ecoou. 1, 2 vezes. Poucos notaram. Os que notaram, riram, achando que era algum carro de som perdido pela zona rural. Mas Caramelo se levantou de imediato. Farejou o ar. Avançou pelas calçadas com passos determinados, ignorando os chamados dos moradores que estranharam sua pressa. Ele foi em direção ao mangue. Não era comum ele ir tão cedo para aquele lado. Normalmente, só aparecia por lá à tarde, quando os pescadores voltavam com os peixes. Mas naquele dia, havia urgência em seus movimentos. Um instinto que ninguém poderia compreender, nem mesmo ele. Sabia que precisava ir. Enquanto isso, no outro extremo da cidade, em uma casinha amarela tomada por trepadeiras e hortelãs, a professora aposentada Maristela colocava um bule de chá sobre o fogão de barro. Seu rádio antigo chiava uma canção embolada, e seus cadernos estavam espalhados pela mesa. Apesar de não dar aulas há mais de 20 anos, ela nunca parou de estudar. Seus temas prediletos, os fenômenos naturais, o comportamento animal e os sons da natureza. Era considerada excêntrica por muitos e sábia por poucos. Ela não se importava. Naquela manhã, no entanto, ela também parou. Em meio à sua rotina, algo a fez erguer os olhos. Um barulho surdo. Um som vindo de longe.
3 batidas lentas, vibrando no chão de madeira sob seus pés. Ela segurou a caneca de barro, olhou para a janela e franziu a testa. Aquele som ela conhecia. Ou melhor, já ouvira algo parecido, muitos anos atrás, quando ainda era jovem e acompanhava um grupo de pesquisadores pelo mangue, em um projeto sobre sons subaquáticos. Mas fora dado como sem explicação na época, e ninguém mais tocou no assunto. Ela, por outro lado, nunca esqueceu. No mercado, os moradores começaram a se agitar. Um barulho estranho, quase um rugido abafado, ecoou pelas ruas. Não era som de motor, nem de trovão. As bancas começaram a tremer, levemente. As frutas rolaram das cestas. As crianças pararam de correr. E então, veio o grito. Não de dor. De surpresa. Um pescador que voltava do mangue jogou a bicicleta no chão e saiu correndo, apontando para trás. De dentro do manguezal, uma forma colossal surgiu, deslizando entre as árvores, destruindo tudo com seu rastro pesado. Uma anaconda, maior do que qualquer um poderia imaginar, passou a se mover entre as ruas como um rio de escamas. Os moradores gritavam, corriam, batiam portas e janelas. A criatura, porém, não atacava. Apenas avançava. Lentamente. Olhos dourados. Corpo reluzente. Era como se estivesse procurando algo. Como se estivesse perdida. No meio do caos, Caramelo estava parado. Não correu. Não latiu. Apenas olhou para a criatura. E ela, por um breve momento, também parou. Ficaram frente a frente, separados por poucos metros. Um cachorro comum. Uma serpente lendária. O tempo parecia ter parado. As folhas das árvores tremiam. O vento quente soprava. E os olhos da criatura se fixaram em Caramelo como se o reconhecessem. Maristela correu até a praça quando ouviu os primeiros gritos. De longe, viu a cena. Sua respiração falhou. Suas mãos tremeram. Mas ela também sentiu. Aquilo não era apenas um animal perdido. Era algo antigo. Algo ancestral. Algo que ela passou a vida tentando entender. Quando a serpente recuou e voltou lentamente para o mangue, deixando para trás um rastro de lama e espanto, todos acharam que era o fim. Mas Caramelo sabia que era só o começo. E a professora, com olhos marejados e o coração acelerado, também. Naquela mesma noite, a cidade inteira se reuniu no centro cultural improvisado como abrigo. O festival foi cancelado. As barracas desmontadas. E a calma de São Ladislau do Mangue deu lugar à incerteza. A pergunta estava na boca de todos: o que era aquilo? Mas havia outra pergunta, menos falada, mais temida: por que só o cachorro não teve medo? Na manhã seguinte, o sol saiu tímido, esgueirando-se entre nuvens espessas, como se tivesse vergonha de iluminar uma cidade ainda assustada. O cheiro de barro molhado pairava no ar. Os telhados ainda carregavam folhas arrastadas pela ventania da noite anterior e as ruas estavam cobertas por marcas fundas e longas, onde a terra cedeu ao peso do que passou. As janelas permaneciam fechadas, o comércio nem tentou abrir, e as rádios locais pediam calma enquanto repetiam, sem convicção, que estava tudo sob controle. Mas não estava. A super anaconda havia desaparecido no mangue, sim, mas o medo não. Ele crescia. Rastejava. Assoprava nos ouvidos das senhoras na varanda, no sussurro das crianças atrás das cortinas, no silêncio dos homens que sempre se acharam corajosos demais para temer o desconhecido. Só Caramelo, como sempre, parecia não se abalar. Ele estava no alto da colina, observando o manguezal como se esperasse que algo surgisse de lá a qualquer momento. Estava imóvel, atento, com o focinho virado para o vento. Enquanto a cidade murmurava dúvidas e teorias, a professora Maristela mergulhava no passado. Seus cadernos, há muito guardados, foram espalhados novamente sobre a grande mesa de madeira na sala. As anotações, embora manchadas pelo tempo, ainda estavam legíveis.
Desenhos de ondas sonoras, grafias indígenas, registros de mitos contados por pescadores antigos e mapas rudimentares das áreas profundas do mangue estavam todos ali, esperando para serem revisitados. Ela lia e relia, buscando conexões. Sabia que aquilo não era apenas uma coincidência. Lembrava-se nitidamente da última vez que escutara aquele som grave, quase rítmico, vindo de dentro das águas. Foi há mais de 30 anos, quando acompanhava um grupo de pesquisadores da capital. Na época, todos ignoraram o relato de um dos moradores mais antigos do bairro do Sapê, que falava de um espírito serpente, guardião da floresta e mensageiro do equilíbrio natural. Ridicularizaram o homem. Ela não. Mas também não teve coragem de defendê-lo publicamente. Foi o início do seu afastamento da academia. Agora tudo fazia sentido. Enquanto isso, Caramelo vagava sozinho pela cidade. Passou pelas calçadas quebradas, pelas escolas fechadas, pelo mercado que ainda cheirava a peixe e medo. Parou em frente à casa da professora. Cheirou o portão, deitou-se e ficou ali. Ela notou a presença dele antes mesmo de ouvir seus passos. Abriu o portão e observou o cão deitado com os olhos semicerrados, como se soubesse que ali era onde precisava estar. Ela abriu o portão por completo e, sem dizer nada, deu espaço. Ele entrou. Caramelo andou pela casa, farejou as paredes, subiu 2 degraus e parou em frente à mesa com os cadernos. Seus olhos se fixaram em uma página. A professora achou curioso, mas não disse nada. Apenas se aproximou e leu o trecho onde o focinho dele quase tocava o papel. Era um relato de 1968, escrito por ela mesma, sobre um canto ritmado ouvido durante uma expedição noturna. Ali, estava o primeiro indício de que a criatura respondia a sons. Maristela levou a mão ao colar que usava desde jovem, um pingente de madeira entalhado com desenhos de ondas. Ela mesma o havia feito, inspirado nas histórias dos pescadores. Um símbolo. Um lembrete. Um som contido em forma de memória. Na praça, a movimentação da prefeitura começava a tomar forma. Um grupo de conselheiros comunitários, figuras tradicionais da cidade, se reuniu com o prefeito provisório e com representantes das igrejas e rádios locais. Decidiram criar a Comissão de Resposta Popular, um nome mais simpático para algo que soava como não sabemos o que está acontecendo, mas vamos fingir que sim. O mestre da Congada, a quituteira mais antiga do bairro do Rosário e o radialista aposentado foram convocados. A cidade precisava de lideranças reconhecíveis para manter a ordem. Ninguém falava abertamente de pânico, mas todos o sentiam. Maristela não foi convidada. Era vista com desconfiança por muitos, especialmente depois de anos reclusa, falando sozinha sobre plantas e sons invisíveis. Mas não se incomodou. Tinha outras preocupações. Passou o dia revisando notas antigas, cruzando informações e rabiscando novos mapas. Com a ajuda silenciosa de Caramelo, começou a montar um plano. Precisava entender a relação entre a criatura e os sons. Não só os sons da natureza, mas também os ritmos humanos. Lembrou-se de uma vez, durante o festival da cidade, em que uma pescadora relatou ter visto algo enorme ou se mexer dentro do mangue ao som dos tambores da congada. Ninguém levou-a a sério. Caramelo, em determinado momento, pulou para o quintal. Cavou perto da mangueira e desenterrou algo envolto em barro e raízes. Era um objeto pequeno, de metal antigo, oxidado e ainda com sinais de entalhes. A professora limpou com cuidado. Um medalhão. A forma combinava com as esculturas em barro que ela vira em uma clareira esquecida do mangue quando era jovem. Um lugar que ninguém mais encontrava, como se o mato tivesse engolido. Maristela sentiu o coração acelerar. Olhou para o cachorro com surpresa. Aquilo não era acaso. Como ele sabia onde cavar? Como sabia que aquilo estava ali? Ao anoitecer, os tambores do grupo de ensaio da Congada, mesmo com o festival suspenso, começaram a soar do outro lado da cidade. Era ensaio marcado, e os músicos resolveram manter a tradição como forma de resistência ao medo. Um som seco, profundo, marcado. Quando a primeira batida ecoou, Maristela notou uma mudança em Caramelo.
Ele se levantou, os pelos da nuca eriçados, e correu até ao portão. Latia em direção ao mangue. Um uivo longo escapou de sua garganta. Maristela correu para o quintal e escutou. No horizonte, entre os galhos das árvores tortas do manguezal, algo se mexia. Uma sombra. Um vulto enorme. E novamente, aquele som grave, subterrâneo, que ela conhecia tão bem. As batidas dos tambores pareciam chamar a criatura. Ou talvez acalmá-la. Era difícil dizer. Caramelo correu na direção do som. A professora o seguiu. Chegaram até o ensaio no terreiro do bairro São João. Lá, os músicos tocavam com os olhos fechados, como se guiados por algo maior. E então, um dos jovens do grupo olhou para Maristela e disse algo que fez o chão sob seus pés estremecer. A senhora sabia que, quando a gente toca esse ritmo aqui, os pássaros do mangue ficam quietos. Parece que tudo escuta. A professora olhou para Caramelo, que se deitou no meio do círculo de tambores, em paz. Entendeu, enfim, que aquele som não era apenas folclore. Era idioma. E a criatura entendia. O sol do terceiro dia amanheceu sem coragem de brilhar. Encoberto por nuvens pesadas, filtrava sua luz em tons amarelados sobre as águas escuras do mangue, criando reflexos que mais pareciam olhos ocultos observando a cidade. As casas estavam ainda mais caladas, como se soubessem que algo maior estava prestes a acontecer. Ninguém se atrevia a sair sem motivo. Nem mesmo os pescadores mais corajosos se aproximavam dos estuários. Os barcos estavam amarrados, os remos guardados. Até os peixes pareciam ter desaparecido. Na casa amarela coberta por trepadeiras, Maristela preparava uma mochila com os itens que julgava indispensáveis. Levava consigo os cadernos mais relevantes, uma lanterna, um rádio de pilha, um pequeno gravador e, cuidadosamente embrulhado em um tecido de algodão, o medalhão que Caramelo havia desenterrado. Ele, como se soubesse do plano, já estava posicionado perto do portão, sentado, alerta, como um guia esperando a hora certa de partir. A professora sabia que não podia fazer aquilo sozinha. Precisava de alguém que conhecesse bem os caminhos do mangue, especialmente os mais antigos, aqueles que não estavam nos mapas atuais. Foi então que se lembrou de Januário, um dos últimos canoeiros da cidade. Um homem de poucas palavras, pele curtida pelo sol e mãos sempre com cheiro de tabaco e rio. Encontrou-o em sua casa, sentado na varanda, esculpindo um remo com uma faca cega. Januário não se espantou com a visita nem com o que Maristela lhe contou. Ouviu tudo com atenção, tragando devagar seu cigarro de palha. Quando ela terminou, ele apenas disse: "Faz mais de 40 anos que ninguém pisa na clareira da Pedra Oca. Dizem que o mato engoliu tudo, mas eu lembro o caminho. Se for para ir, tem que ser agora. Antes que a maré vire." Em menos de uma hora, os três já estavam na pequena canoa de madeira, deslizando silenciosamente pelas águas turvas do mangue. Caramelo, acostumado com todo tipo de terreno, mantinha-se em equilíbrio impecável na proa, o focinho voltado para a frente, os olhos atentos. Maristela observava o ambiente, cada folha, cada ruído, cada sombra. O som grave, aquele que assombrava seus pensamentos, parecia estar mais presente ali. Era como se o próprio mangue respirasse em compassos lentos e pesados, pulsando com uma vida própria, antiga e profunda. Durante o percurso, Januário contou histórias que ninguém mais se lembrava. Falou de pescadores que sumiram por dias e voltaram mudos, de sons que vinham do fundo do rio e de uma vez em que, ao tocar seu tambor improvisado dentro do barco, viu uma onda se formar contra a corrente. Maristela anotava tudo. Não para comprovar cientificamente, mas porque sabia que toda lenda tem sua raiz na verdade. E Caramelo? Ele apenas ouvia. Atento. Presente. Como se compreendesse cada palavra. Após quase 2 horas de navegação por canais apertados, túneis de raízes e espelhos d'água cobertos de folhas, chegaram a um ponto onde a vegetação era mais espessa. Januário amarrou a canoa num galho submerso e indicou um caminho estreito, coberto por cipós. A passagem era difícil, o ar mais denso, e o chão úmido cedia sob os pés.
Maristela segurava seus cadernos junto ao peito e sentia o coração bater com força. O silêncio ali era absoluto. Nem insetos se ouvia. Era como entrar em um outro tempo. Foi Caramelo quem tomou a dianteira, andando com firmeza como se já conhecesse aquele caminho. Parou apenas ao chegar à clareira. Maristela estacou logo atrás. O que viu ali tirou-lhe o fôlego. No centro da clareira, parcialmente encoberta por folhas e raízes, estava a escultura de barro que ela havia registrado décadas atrás. Agora, mais erodida, mais ainda imponente. Era a forma de uma serpente de olhos grandes, corpo entrelaçado em espirais e boca entreaberta. Ao redor dela, dispostas em círculo, estavam pedras com inscrições, algumas parecendo representações de tambores, outras, padrões que lembravam ondas sonoras. Ela se aproximou devagar, como quem reencontra uma memória adormecida. Tirou o medalhão do tecido e observou. Um pequeno entalhe no centro da escultura coincidia com o formato do objeto. Hesitou por um momento, depois encaixou o medalhão. Um estalo seco se ouviu. Em seguida, um som surdo ecoou pela clareira. As pedras começaram a vibrar levemente. As folhas das árvores tremeram. E uma melodia, quase imperceptível, emergiu do chão. Era como se a terra cantasse. Caramelo se deitou diante da escultura, como se estivesse em um altar. Seus olhos semicerrados, o corpo relaxado. Maristela, com lágrimas nos olhos, entendeu que aquele lugar não era apenas um santuário esquecido. Era um ponto de equilíbrio entre natureza e som, uma ponte entre mundos. A criatura, a serpente colossal, não era um monstro, mas uma manifestação de algo muito mais antigo. Um guardião. Uma sentinela do ritmo da vida. De repente, um tremor leve percorreu o chão. Seguido por outro. E outro. O ritmo era familiar. Era o mesmo som grave que assombrava seus sonhos. Mas agora, naquele lugar, ele fazia sentido. Era como um chamado. Um anúncio. A criatura estava se aproximando. Maristela olhou ao redor. Sabia que não poderiam ficar ali por muito tempo. Precisavam sair e preparar a cidade. Mas também sabia que não podia voltar de mãos vazias. Pegou seu gravador e captou o som da melodia subterrânea. Fez anotações rápidas, fotografou os símbolos com sua velha câmera e, antes de partir, olhou uma última vez para a escultura. Januário, silencioso até então, aproximou-se. A senhora percebeu que o cão entende, né? Ele sabe onde pisar, onde parar. Acho que ele é mais que bicho. Maristela assentiu. Pela primeira vez, não precisava explicar. Alguém entendia. O retorno foi mais rápido, impulsionado por uma corrente que parecia saber para onde eles iam. O mangue, antes pesado e opressivo, agora os conduzia. As águas abriram passagem. Os galhos não os tocavam. Era como se a floresta os aceitasse de volta. Na margem da cidade, quando desembarcaram, o som dos tambores voltava a ecoar de longe. A congada havia retomado seus ensaios, como uma resistência silenciosa ao medo. E Maristela sabia que aquilo era essencial. Precisavam manter o som vivo. O ritmo era a chave. Era o único idioma que a criatura compreendia. E talvez, a única forma de mantê-la em paz. Ao voltarem para casa, Caramelo parou novamente na praça. Sentou-se no mesmo lugar onde, dias antes, havia encarado a anaconda. Olhou para o mangue. Silencioso. Vigilante. Naquela noite, Maristela organizou os dados colhidos, gravou tudo em fita e escreveu uma carta. Não para as autoridades, mas para os líderes comunitários. Precisava convencê-los de que a solução não era força nem fuga. Era escuta. Era respeito. A resposta estava na cultura da cidade, nos tambores, nas histórias, nos ritmos. E no Caramelo, que agora dormia profundamente aos pés da cadeira de balanço, como se sua missão só estivesse começando. Ao amanhecer do quarto dia, a cidade já não escondia mais o nervosismo. As rádios repetiam avisos, mas agora com outro tom.
Não havia mais como negar que a criatura era real, e o temor havia deixado de ser apenas de um animal solto. A população começava a sentir algo mais profundo, uma sensação estranha de que a cidade inteira estava envolvida em algo maior do que ela podia compreender. Na praça central, os bancos estavam vazios, e a fonte jorrava água com uma leve coloração barrenta. Algumas senhoras rezavam baixinho nos degraus da igreja. As crianças permaneciam dentro de casa, e as escolas haviam suspendido as aulas até segunda ordem. Já não se falava em festa. O colorido das bandeirinhas havia sido retirado. As ruas estavam cinzentas, não pelo clima, mas pelo espírito do lugar. No Centro Cultural, a recém-formada Comissão de Resposta Popular reuniu-se novamente, agora com o reforço de algumas figuras importantes que até então haviam se mantido afastadas. Mestre Ivanildo, o líder do grupo de Congada, fora convocado às pressas. Também estavam presentes a benzedeira Dona Zilá, conhecida por cuidar dos recém-nascidos e das dores que os remédios não curavam, e o jovem radialista Marcos, que tomara o lugar do locutor anterior para informar com mais seriedade os ouvintes. Entre eles, Maristela. Ela foi convidada por insistência do mestre Ivanildo, que havia ouvido do próprio Januário o que ela e Caramelo encontraram no mangue. No início da reunião, muitos a olharam com desconfiança, mas a presença de Caramelo sentado pacificamente aos seus pés trouxe um silêncio respeitoso. Todos ali sabiam, mesmo sem admitir em voz alta, que aquele cachorro parecia saber das coisas antes que elas acontecessem. Maristela levantou-se. Segurava nas mãos o medalhão, preso agora a um cordão de palha trançada. Sua voz estava firme. Ela falou sobre a clareira, sobre o padrão sonoro captado no gravador, sobre os registros antigos que mostravam como os tambores da cidade tinham influência direta sobre o comportamento da criatura. Disse que o som não apenas acalmava a anaconda, mas também a guiava. Era uma linguagem esquecida, enterrada com as raízes culturais que muitos haviam deixado de valorizar. A princípio, houve burburinhos, risos abafados, descrença. Um dos conselheiros, um comerciante de meia-idade, retrucou dizendo que aquilo era folclore e que o problema deveria ser tratado como qualquer outro animal selvagem. Mas a voz dele perdeu força quando Caramelo se levantou, caminhou até o centro da sala, olhou para cada um dos presentes e se deitou, exatamente em cima do desenho de um tambor pintado no chão de madeira. Todos se calaram. Dona Zilá foi a primeira a falar. Disse que os sinais estavam claros e que a cidade precisava ouvir. Que há muito tempo o mangue dava sinais de cansaço e que ninguém mais escutava a mata, nem a água, nem o bicho. O que antes era lenda agora estava pedindo respeito. Ela sugeriu que se realizasse uma cerimônia com tambores, não como um espetáculo, mas como um ritual de escuta. Um gesto simbólico de reconexão entre a cidade e aquilo que a cercava. O plano começou a tomar forma. Mestre Ivanildo se ofereceu para reunir os músicos. Disse que, se fosse necessário tocar durante dias, tocaria. Ele acreditava que a música era a ponte entre mundos e que a batida do tambor poderia dizer o que as palavras humanas já não conseguiam. Maristela ofereceu seus registros, os sons gravados na clareira, as sequências de batidas que pareciam produzir respostas físicas no ambiente ao redor da criatura. O radialista, por sua vez, propôs transmitir os tambores ao vivo pelas rádios comunitárias, para que todos participassem, mesmo que de dentro de casa. Durante a tarde, uma movimentação intensa tomou conta dos bairros mais antigos. Os ensaios de tambor voltaram. Primeiro, de forma tímida. Depois, com mais força. Tambores grandes e pequenos, de couro e madeira, começaram a surgir de porões e depósitos. Crianças voltaram a brincar nas calçadas, tentando imitar o ritmo. As velhas senhoras da Congada do Rosário trouxeram seus colares coloridos, suas saias rodadas e seus instrumentos guardados há anos. A cidade começava, aos poucos, a reencontrar sua própria voz. Mas ainda havia resistência. O prefeito provisório, pressionado por órgãos de fora e pelo pânico crescente de alguns setores mais conservadores, insistia que tudo deveria ser resolvido com reforço de segurança. Queria cercar a entrada do mangue com grades de ferro, drones de vigilância e carros de som anunciando evacuação. Maristela tentou dialogar, levou documentos, levou gravações.
Mas o homem se recusou a ouvir. Disse que não colocaria o destino da cidade nas mãos de um cachorro vira-lata e de um punhado de batuques. Foi nesse momento que Caramelo, mais uma vez, interferiu. Entrou no gabinete sem ser chamado, deitou-se ao lado da mesa do prefeito e começou a emitir um som estranho. Não era latido. Era um uivo longo, compassado, que ecoava pelas paredes. O som fazia vibrar os vidros das janelas. Os olhos do prefeito se arregalaram. Ele ficou pálido. E pela primeira vez, silenciou. Naquela noite, os tambores tocaram sem parar. Maristela organizou o evento central na praça, com autorização parcial da prefeitura, que cedeu o espaço mas não se responsabilizou por nada. A cerimônia foi montada de forma simples. Um círculo de tambores ao redor do coreto. Velas espalhadas pelas calçadas. O medalhão colocado no centro, sobre um pano bordado com símbolos da clareira. E Caramelo, deitado ao lado, como guardião de tudo aquilo. Às 20 horas em ponto, os primeiros toques começaram. Ritmos ancestrais, compassos firmes. As rádios transmitiam ao vivo. Nas casas, famílias ouviam em silêncio. Algumas batiam palmas junto. Outras apenas fechavam os olhos e sentiam. No mangue, algo despertava. Lentamente, a água começou a se agitar. Galhos quebraram. Pássaros se calaram. E então, como se surgisse das próprias entranhas da floresta, a criatura apareceu. Deslizou pela margem com movimentos calmos. Seus olhos estavam fixos na cidade. Mais uma vez, não atacou. Não fez menção de avançar. Apenas escutava. Caramelo levantou-se. Caminhou até a beira da praça. Sentou-se de frente para a criatura. Não havia medo em seu olhar. Apenas conexão. Ele uivou. A resposta veio em forma de um tremor leve no chão, seguido de uma sequência de estalos nas árvores ao redor. O som dos tambores intensificou-se. As batidas agora seguiam o mesmo ritmo que a criatura parecia entender. Era como uma conversa entre mundos. O cão, os tambores, a serpente. Um triângulo de sons e sentidos que ultrapassava o racional naquele instante. Maristela compreendeu que tudo fazia parte de um equilíbrio maior. Que a criatura não queria destruir. Ela reagia a um rompimento. Um distúrbio entre homem e natureza. E que Caramelo era o elo perdido, o espírito vivo de uma cidade que ainda tinha chance de se reconectar com suas raízes. A cerimônia continuou por horas. A criatura permaneceu nas margens, imóvel, em paz. Ao final, quando o último tambor se calou, ela retornou lentamente para o mangue, como se tivesse recebido a mensagem que esperava. E Caramelo, exausto, voltou ao centro da praça e deitou-se sob o coreto. Na manhã seguinte, a cidade acordou diferente. Os peixes voltaram ao mercado. Os pássaros voltaram a cantar. E os olhos das pessoas, antes fechados pelo medo, agora estavam abertos para algo maior. O nome de Caramelo virou lenda viva. Não um herói clássico, mas um guia silencioso que mostrou que às vezes é preciso parar e escutar. E que o som do tambor, quando verdadeiro, pode ser mais poderoso que qualquer muralha. No quinto dia desde que a super-anaconda se revelou à cidade, a atmosfera havia mudado, mas a tranquilidade ainda era frágil. Apesar do sucesso da cerimônia na praça, havia um sentimento estranho no ar, como se algo importante ainda não tivesse sido resolvido. A criatura parecia apaziguada, sim, mas não distante. Era como se ela estivesse observando, esperando, exigindo algo mais. E Maristela sentia isso com uma clareza cada vez mais dolorosa. Caramelo, por sua vez, estava inquieto. Passava horas parado na janela, olhando fixamente para o horizonte, como se ouvisse algo que os outros não podiam ouvir. Em certas noites, uivava baixo, compassadamente, como se tentasse manter algum tipo de comunicação ativa. Maristela o observava, preocupada. Anotava seus comportamentos, seus horários, seus movimentos. Sabia que o cão estava mais sensível do que nunca, e confiava plenamente em seus instintos.
No entanto, nem todos estavam satisfeitos com a condução da situação. Um grupo de moradores, liderado por figuras mais conservadoras da cidade, começou a questionar a eficácia dos tambores. Para eles, aquilo tudo era superstição. Reclamavam da cerimônia, da movimentação noturna, do barulho. Argumentavam que o município precisava de soluções reais, como cercas elétricas, fiscais ambientais, vigilância armada. Muitos desses argumentos vinham dos mesmos que se ausentaram quando o pânico tomou conta da cidade. O ponto de ruptura ocorreu no início da semana seguinte, quando o ensaio dos tambores foi interrompido por ordem oficial. A prefeitura, pressionada, decretou a suspensão de todas as manifestações culturais em espaços públicos até que a situação fosse controlada. A decisão gerou revolta imediata entre os grupos de congada, os moradores mais antigos e os líderes comunitários. Mas havia também uma parte da população que aplaudiu a medida. Mestre Ivanildo recebeu a notícia em silêncio. Seus olhos, que antes brilhavam ao tocar, agora pareciam pesados. Ele se recusou a brigar. Disse apenas que não tocaria escondido, pois não queria transformar a cultura da cidade em ato de resistência clandestina. Os tambores foram guardados, cobertos com panos brancos, e o terreiro da praça ficou mudo. A consequência foi imediata. Na mesma noite em que os tambores silenciaram, as águas do mangue subiram mais do que o normal. Árvores rangiam com o vento, e um cheiro forte de lama pairava sobre os bairros próximos à orla. Na rádio, Marcos relatou tremores leves em algumas ruas, estalos nas estruturas das pontes antigas e um aumento súbito na temperatura da água coletada no canal central. Especialistas não souberam explicar. Mas Maristela sabia. Ela passou a noite em claro, ouvindo o gravador com os registros da clareira. Tentou decifrar padrões, comparar com ritmos tradicionais da congada, identificar repetições que pudessem indicar respostas da criatura. Tudo parecia apontar para uma mesma conclusão: o silêncio era perigoso. Não por si só, mas porque rompia um laço que havia sido restaurado com esforço. Caramelo também não dormiu. Ia e voltava do quintal para a sala, olhava fixamente para a mata distante e emitia pequenos sons, quase gemidos, como se pedisse paciência a algo invisível. Quando o céu começou a clarear, ele se deitou ao lado da professora e suspirou fundo. Maristela acariciou suas orelhas com ternura e disse baixinho: "E não vamos deixar isso acabar assim, meu amigo." Na manhã seguinte, ela foi até a casa de mestre Ivanildo. Encontrou-o sentado no alpendre, esculpindo um novo tambor. Era pequeno, de madeira escura, diferente dos tradicionais. Ela se sentou ao lado dele sem dizer nada. Apenas observou. Após alguns minutos de silêncio, ele falou. Sabia que não ia durar. O medo das pessoas fala mais alto que o som do tambor. Mas ainda tem quem escute. Eu só preciso de um motivo para voltar a tocar. E talvez esse motivo seja você. Maristela respondeu com uma ideia. Queria realizar uma nova cerimônia, mas desta vez no próprio mangue. Não como enfrentamento, mas como oferenda. Um gesto direto à criatura. Precisavam demonstrar que ainda estavam dispostos a escutar. Mestre Ivanildo hesitou, mas quando viu Caramelo surgir no portão da casa, como se já soubesse o conteúdo da conversa, assentiu com a cabeça. Se for no mangue, a gente precisa de coragem, não de permissão. Januário foi novamente convocado. O velho canoeiro não precisou de muitas explicações. Quando ouviu que os tambores haviam sido calados por decreto, disse apenas que os homens esquecem que o mundo não tem dono. E que um dia o próprio som cobra a dívida. Reuniu seu barco, reforçou os remos e buscou um caminho ainda mais profundo do que o anterior. A comitiva da resistência era composta por Maristela, Caramelo, mestre Ivanildo, Januário e 2 jovens músicos do bairro do Rosário. Partiram na manhã seguinte, antes do sol nascer completamente, quando o nevoeiro ainda cobria os galhos retorcidos do mangue. Levaram apenas o necessário, o tambor pequeno, uma garrafa de cachaça para a oferenda, o medalhão e um cesto com frutas nativas. Durante a travessia, o clima era de reverência. Ninguém falava alto. Até os remos pareciam deslizar sem esforço. Caramelo mantinha-se na proa,
como da primeira vez, mas agora seus olhos estavam mais intensos, quase brilhando. Ele farejava o ar constantemente, como se estivesse guiando o grupo por trilhas invisíveis. Chegaram a uma nova clareira, ainda mais antiga, oculta por uma muralha de vegetação densa. Januário contou que aquele lugar era chamado de Encruzilhada do Silêncio pelos pescadores antigos, pois ali os sons pareciam sumir no ar. O vento parava, os pássaros se calavam, até a água parecia estagnar. Montaram um círculo de pedras, colocaram um medalhão no centro e dispostos ao redor, começaram a tocar. Mestre Ivanildo iniciou com batidas suaves, como se pedisse licença. Os jovens seguiram com compassos firmes, mas respeitosos. Maristela permaneceu em silêncio, segurando a gravação da clareira anterior, sem ainda saber o momento certo de usá-la. Caramelo deitou-se no centro do círculo, os olhos fechados, respirando devagar. O som dos tambores se espalhava pelo mangue como um sussurro ancestral. Lentamente, o ambiente começou a responder. O vento voltou a soprar entre as folhas. A água se moveu. E um som profundo, vindo debaixo da terra, surgiu como resposta. Era a criatura. Não havia dúvida. Os galhos quebravam suavemente, as árvores se curvavam com a passagem do corpo imenso. Mas não havia agressividade em seus movimentos. Apenas presença. Uma observação atenta. E então, um som que ninguém esperava surgiu. A criatura emitiu um ruído semelhante a uma nota grave, como um contrabaixo orgânico. A batida dos tambores seguiu o compasso. Maristela apertou a gravação. O som da clareira ecoou. O medalhão brilhou discretamente. E por um instante, tudo se alinhou. A clareira parecia respirar junto com eles. Caramelo se levantou, caminhou até o limite da vegetação e parou. Olhou para algo que os olhos humanos ainda não podiam ver. E então, uivou. Um uivo longo, ritmado, perfeito. Os tambores acompanharam. A criatura, do outro lado, respondeu. E naquele instante, o laço estava selado. O som havia vencido o medo. Au! O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Voltarem para a cidade, levaram a notícia com calma. Não como uma vitória sobre a criatura, mas como uma reconciliação com o que foi esquecido. Maristela gravou um programa especial na rádio com Marcos, contando a jornada, os sons, os símbolos, o papel dos tambores. A cidade ouviu. E desta vez, acreditou. O decreto de silêncio foi revogado. Os ensaios voltaram. As crianças dançaram nas calçadas novamente. E Caramelo? Ele dormiu por 2 dias seguidos, como se descansasse de uma missão longa e sagrada. Quando acordou, correu até a praça, cheirou o coreto, deu 2 voltas em torno da escultura da congada e se deitou de novo, tranquilo. A cidade finalmente estava em paz. Nos dias seguintes à cerimônia no coração do mangue, um novo tipo de esperança começou a circular pelas ruas da cidade. Era diferente da euforia que surgira após a primeira aparição pacífica da criatura. Agora, havia algo mais profundo. Uma espécie de reconexão silenciosa entre as pessoas e a terra em que viviam. Os moradores mais antigos diziam que a cidade parecia estar respirando melhor. Os jovens, mesmo sem entender completamente o que havia acontecido, sentiam-se mais seguros, mais envolvidos com a vida ao redor. E no centro disso tudo estava Caramelo, o vira-lata que todos agora chamavam de O Guardião. Desde aquele dia, Caramelo passou a ser presença constante nas reuniões comunitárias. Ele nunca era forçado. Sempre aparecia por vontade própria, como se soubesse exatamente quando e onde precisava estar. Na rádio, as transmissões começaram a incluir trechos da gravação do tambor da clareira. A resposta dos ouvintes foi imediata. Alguns disseram que os sons os ajudavam a dormir. Outros relataram sonhos estranhos, mas reconfortantes, como se estivessem conversando com algo antigo. Muitos, pela primeira vez em anos, sentiram vontade de visitar o mangue.
Maristela dedicou-se a catalogar tudo. Criou mapas sonoros, escreveu artigos, reuniu depoimentos. Mas não para publicar em grandes revistas. Seu foco era a própria cidade. Queria que as pessoas soubessem que aquele conhecimento era delas. Não era ciência distante, mas cultura viva. Visitava escolas, contava a história para as crianças, mostrava fotos, levava caramelo sempre que possível. Os pequenos adoravam. Aprendiam sobre ritmo, natureza, respeito e cuidado com o que não se vê. Enquanto isso, Mestre Ivanildo iniciou uma série de oficinas de tambor para adolescentes. Usava madeira reaproveitada, peles tratadas com técnicas antigas, e ensinava não apenas a batucar, mas a ouvir. Dizia que o tambor não era um instrumento qualquer. Era o coração de quem tocava. E se o coração estivesse limpo, o som chegava mais longe. Em pouco tempo, as oficinas se multiplicaram. As escolas abriram espaço. As famílias apoiaram. E o som dos tambores voltou a ser parte do cotidiano, não apenas da tradição. A criatura, por sua vez, continuava nos arredores do mangue. Alguns pescadores relataram vê-la de longe, deslizando pela água ao entardecer, mas nunca se aproximando da cidade. Era como se respeitasse um novo limite. Como se tivesse compreendido que agora havia diálogo, e não disputa. O próprio mangue parecia mais vivo. As águas mais limpas, a vegetação mais densa, os peixes mais abundantes. Alguns chamavam aquilo de coincidência. Outros, de milagre. Maristela chamava de equilíbrio. Porém, o verdadeiro teste desse novo vínculo viria semanas depois, com a chegada da estação das chuvas. As primeiras tempestades foram leves. Mas logo, como sempre acontecia naquela época do ano, vieram as enchentes. O rio subiu rapidamente. Algumas ruas ficaram alagadas. Os canais transbordaram. E o medo antigo voltou a rondar os moradores. Muitos começaram a se perguntar se a criatura também estava se movimentando. Se voltaria a se aproximar da cidade. E o boato se espalhou como fogo em palha seca. Bastou um único som mais forte vindo do mangue para que os alarmes começassem a soar novamente. Maristela sabia que precisava agir rápido. Dessa vez, não bastaria apenas tocar os tambores. Era preciso entender o que estava acontecendo. Ela reuniu-se com Januário, Mestre Ivanildo e Dona Zilá. Todos concordaram que algo estava fora do lugar. Mesmo com a aproximação das chuvas, os tremores registrados eram mais intensos do que o esperado. Pareciam vir do subsolo, não apenas da água. Havia algo se mexendo sob a terra, não só na superfície. Foi Caramelo quem os guiou novamente. Naquela noite, em vez de ficar na praça, o cachorro caminhou pela cidade em linha reta, como se seguisse um rastro invisível. Maristela o seguiu com uma lanterna na mão e uma mochila com seus cadernos. Os outros vieram logo atrás. O cão os levou até uma área abandonada, próxima a uma antiga pedreira desativada. O lugar era conhecido, mas evitado pela maioria. Havia uma trilha coberta por mato alto e uma entrada de caverna semi-obstruída por pedras. Caramelo parou ali e começou a escavar com as patas. Os outros o observaram em silêncio. Após alguns minutos, Mestre Ivanildo pegou uma pá e começou a ajudar. Dona Zilá acendeu uma vela e a colocou na entrada da caverna. Maristela anotava tudo. Aos poucos, uma passagem estreita se abriu. E dentro dela, uma escuridão profunda, úmida e cheia de ecos. Decidiram entrar com cuidado, usando lanternas e cordas. O caminho era apertado, mas estável. As paredes estavam cobertas por musgo e símbolos gravados na pedra. Símbolos semelhantes aos da clareira. Depois de cerca de 20 metros, chegaram a uma câmara aberta. No centro, uma enorme rocha com o formato de uma cabeça de serpente. E ao redor dela, pequenas estalactites pingando ritmadamente. O som era estranho, hipnótico, como se o próprio espaço vibrasse. Maristela colocou o gravador no chão. O som captado ali era idêntico ao que a criatura emitia nos encontros com os tambores. Era ali que tudo começava.
Aquela câmara era um núcleo de ressonância. Eles perceberam então que a enchente havia aberto fissuras que conectavam aquela câmara ao mangue. A pressão da água e a vibração estavam interferindo na criatura. Ela não estava furiosa. Estava confusa. Desorientada. Precisavam agir. A proposta surgiu ali mesmo. Realizar uma nova cerimônia. Não na praça, não na clareira, mas na caverna. Um ritual íntimo, direto, voltado para restaurar o equilíbrio interno da criatura. Uma comunhão entre som, terra e espírito. Mas havia um problema. O espaço era pequeno. Não cabiam muitos tambores. E o risco de desabamento era real. O mestre Ivanildo disse que faria sozinho. Ele tocaria o tambor, em silêncio, para a terra ouvir. Dona Zilá faria uma reza ancestral, uma cantiga que aprendeu com a avó. Maristela coordenaria o registro de tudo. E Caramelo, como sempre, ficaria no centro. Não para ser oferecido, mas para ser a ponte. Na noite da cerimônia, o templo estava fechado. Raios cortavam o céu, e o vento soprava forte. Mas dentro da caverna, havia uma paz absoluta. As velas foram acesas. O tambor começou a tocar. A cantiga se uniu ao ritmo. Caramelo permaneceu imóvel no centro da rocha em forma de serpente. O som preencheu cada espaço da pedra. As estalactites pareciam pingar no compasso. E então, uma vibração forte percorreu o chão. Não era tremor de desabamento. Era a resposta. A criatura estava ouvindo. E quando o tambor cessou, o silêncio foi absoluto. Não de medo, mas de acolhimento. A terra estava novamente em harmonia. A água do mangue voltou a seu curso. O cheiro forte sumiu. E o céu, no dia seguinte, amanheceu limpo como cristal. Maristela saiu da caverna com os olhos marejados. Sabia que haviam feito algo grande. Algo que não cabia em livros nem artigos. Mas que precisava ser lembrado, vivido, celebrado. E assim a cidade seguiu. Com seus tambores, suas águas, sua serpente guardiã e seu cachorro de pelo dourado. As histórias começaram a ser contadas de novo nas feiras, nas festas, nos encontros de fim de tarde. As crianças desenhavam Caramelo nos cadernos. Os turistas vinham não mais por curiosidade, mas para ouvir, para aprender, para participar. E Caramelo? Ah, ele agora dormia sob a sombra da figueira central da praça, onde os músicos ensaiavam todas as tardes. Quando alguém novo chegava, perguntando quem era aquele cão, sempre surgia uma resposta diferente. Uns diziam que era só um vira-lata esperto. Outros juravam que era um espírito antigo, renascido para proteger a cidade. Mas todos, sem exceção, o chamavam com carinho. Caramelo, o cão que ouviu o coração da terra. O ritmo da cidade, que havia sido abrandado pelos eventos recentes, começou a ganhar um pulso novo e vibrante. Os tambores, antes silenciados pela suspensão, agora ecoavam com força e harmonia, reverberando não apenas pelas ruas, mas pelo coração dos moradores. O vínculo entre a cidade, a Super-Anaconda e Caramelo parecia estar se fortalecendo a cada dia que passava. Com a chegada da primavera, as cores da cidade se intensificaram. As flores das árvores frutíferas explodiam em tons vivos, e o ar carregava o perfume doce da natureza renascida. Os moradores começaram a perceber mudanças sutis no comportamento da criatura, sua movimentação pelas margens do mangue tornou-se mais tranquila e previsível. Ela parecia menos inquieta, quase como se tivesse encontrado um propósito naquele território que, até então, lhe parecia estranho e ameaçador. Maristela, sempre atenta, sentia-se dividida entre a alegria do progresso e a preocupação com os desafios ainda por vir. Ela sabia que o equilíbrio estabelecido era frágil. A convivência entre humanos e uma criatura tão poderosa e antiga exigia cuidado constante. As lições aprendidas no passado, quando o medo e a ignorância dominavam, serviam agora como alertas para que não repetissem os mesmos erros. Caramelo, por sua vez, manteve sua postura de guardião silencioso. Ele continuava a circular pelas praças, ruas e mangues com a mesma determinação.
A relação dele com os moradores evoluía de forma natural, crianças que antes temiam a criatura agora o admiravam, seguindo-o em suas caminhadas, tentando entender o que ele parecia saber instintivamente. O cão de rua que encontrou seu lugar no mundo se tornava símbolo de resistência e amor. Entretanto, nem tudo era tranquilo. Surgiram novos desafios quando um grupo de investidores manifestou interesse em construir um complexo turístico próximo ao mangue. A ideia parecia promissora para muitos, prometendo empregos e desenvolvimento econômico. Porém, os impactos ambientais e culturais eram motivo de preocupação para a comunidade local, especialmente para Maristela, Mestre Ivanildo e Dona Zilá, que viam na proposta uma ameaça direta à harmonia conquistada. Reunidos em uma das casas comunitárias, eles discutiram formas de agir para proteger o espaço sagrado da cidade. A construção, se autorizada, poderia não apenas destruir o habitat da superanaconda, mas também romper a delicada conexão estabelecida com a natureza. Para eles, não se tratava apenas de preservar um ambiente físico, mas de manter viva uma cultura ancestral que representava a identidade da cidade. Caramelo parecia compreender a gravidade da situação. Nos dias seguintes, foi visto circulando intensamente pela área ameaçada, como se fiscalizasse cada detalhe. Em uma manhã, encontrou uma trilha de materiais de construção deixados para trás. Sentiu o cheiro estranho dos homens e a presença de máquinas que ainda não haviam sido usadas, mas que indicavam o começo de uma invasão. Sabendo que precisavam de apoio, Maristela decidiu organizar um festival cultural em defesa do mangue e da superanaconda. A ideia era reunir toda a população em torno da música, dança e arte, demonstrando o valor daquela terra para o presente e para as futuras gerações. O festival também serviria para conscientizar os visitantes e possíveis investidores sobre a importância da preservação. Nos dias que antecederam o evento, as ruas foram tomadas por preparativos. Barracas foram montadas, artistas ensaiavam, cozinheiras preparavam receitas típicas da região. Caramelo, mais uma vez, tornou-se presença constante, circulando entre as pessoas, aproximando-se especialmente das crianças e dos idosos, que lhe ofereciam carinhos e petiscos. O festival começou numa sexta-feira à tarde, com um céu azul e uma brisa leve que trazia o cheiro do mar e da terra úmida. Os tambores iniciaram o ritual, enquanto as crianças dançavam vestidas com roupas coloridas, decoradas com símbolos do mangue e da serpente. A multidão assistia fascinada, sentindo a energia daquele momento especial. Maristela fez um discurso emocionante, lembrando a todos sobre a importância de respeitar a natureza e as tradições. Falou sobre o laço entre a cidade e a superanaconda, sobre a necessidade de proteger aquele vínculo para que a cidade pudesse continuar a prosperar de forma saudável e sustentável. Enquanto o festival ganhava vida, um visitante inesperado apareceu. Era um engenheiro contratado pela empresa que planejava o complexo turístico. Curioso com a movimentação, ele se aproximou, ouvindo atentamente as histórias contadas pelos moradores e observando as manifestações culturais. A princípio cético, aos poucos começou a compreender o impacto que aquela construção poderia causar. Maristela aproveitou a oportunidade para apresentar ao engenheiro os mapas sonoros, as gravações e as pesquisas feitas sobre a relação entre a criatura e a cidade. Explicou que não se tratava apenas de superstição, mas de conhecimento ancestral, cientificamente embasado e emocionalmente vivido pela comunidade. O engenheiro escutava atentamente, tocado pela paixão e pela verdade que emanava do grupo. No final do festival, um pacto informal foi feito e a empresa concordaria em suspender temporariamente as obras até que fossem realizadas avaliações ambientais mais profundas, envolvendo a comunidade e especialistas independentes. A vitória foi celebrada com abraços, músicas e sorrisos. Mas o caminho ainda era longo. Naquela mesma noite, quando a cidade começava a se acalmar, um barulho estranho despertou Maristela. Ela olhou pela janela e viu Caramelo correndo em direção ao mangue, alertando para algo que só ele parecia perceber. A superanaconda estava novamente se movendo, mas não de forma agressiva. Era um chamado, uma mensagem para aqueles que sabiam ouvir. Maristela seguiu Caramelo até a margem, onde a água refletia as estrelas e o silêncio era quase sagrado. Ali, compreendeu que a cidade estava despertando para uma nova era, em que homens, animais e natureza poderiam conviver em harmonia, desde que respeitassem o equilíbrio e a vida.
O cachorro vira-lata, com seu olhar firme e coração grande, tornou-se símbolo dessa esperança, guardião de uma história que continuava a ser escrita, cheia de desafios, conquistas e amor. Nos dias que seguiram ao festival, a cidade parecia envolta numa atmosfera de transformação. O que antes era receio e insegurança agora ganhava contornos de esperança e cooperação. Maristela, Mestre Ivanildo, Dona Zilá e Caramelo trabalhavam lado a lado com os moradores para fortalecer o laço que unia a todos a Super Anaconda e ao Mangue. Cada passo dado tinha a força das tradições e a determinação do presente. A decisão da empresa de suspender temporariamente as obras permitiu que especialistas ambientais e culturais fossem convidados a conhecer de perto a região. Cientistas vieram de várias partes do país para analisar o solo, a fauna e a flora. Antropólogos estudaram os costumes e rituais locais, tentando entender a profundidade do vínculo entre a população e a criatura. Para Maristela, aquela atenção era uma vitória que ultrapassava o campo ambiental, era um reconhecimento da identidade da cidade. As reuniões entre moradores, especialistas e representantes da empresa tornaram-se frequentes. Em todas elas, Caramelo estava presente, como um elo silencioso que unia diferentes interesses. Era comum vê-lo deitado próximo aos tambores durante os encontros, ouvindo atentamente, como se compreendesse cada palavra. O cachorro demonstrava uma inteligência e sensibilidade que surpreendiam a todos. Muitas vezes, parecia antecipar as emoções das pessoas, aproximando-se para acalmá-las ou mesmo guiando-as a locais específicos, como se conhecesse segredos escondidos naquele território. Para muitos, ele era mais que um animal de estimação, era um amigo, um guia e um guardião. Enquanto isso, a Super Anaconda continuava a sua presença misteriosa, aparecendo com menos frequência perto da cidade, mas sempre nas horas certas para lembrar a todos que o equilíbrio era algo vivo, em constante movimento. Um dos pescadores mais velhos, conhecido por suas histórias sobre o mangue, comentou que a criatura havia se tornado parte da alma da cidade, um símbolo de sua força e resiliência. Uma reviravolta inesperada surgiu quando uma jovem bióloga que participava dos estudos descobriu vestígios de uma espécie rara de planta nas proximidades da caverna onde fora realizada a cerimônia. Essa planta possuía propriedades medicinais e ecológicas únicas, o que poderia fortalecer ainda mais os argumentos para a preservação da área. A notícia foi recebida com entusiasmo, mas também trouxe um novo desafio, proteger aquela espécie sem permitir que seu valor se tornasse motivo para exploração comercial predatória. Maristela viu nisso uma oportunidade para envolver ainda mais a comunidade, especialmente os jovens, em projetos de educação ambiental e cultural. Propôs a criação de um centro de pesquisa comunitário, onde moradores e cientistas pudessem trabalhar juntos, aprendendo uns com os outros e fortalecendo os laços entre tradição e ciência. Esse projeto, no entanto, enfrentou obstáculos burocráticos e financeiros. A prefeitura, embora sensível às demandas da população, encontrava dificuldades para destinar recursos suficientes. Além disso, alguns comerciantes temiam que a restrição à expansão do turismo pudesse prejudicar seus negócios. Era um momento delicado, que exigia diálogo e paciência. Nesse cenário, Caramelo continuava a ser o coração pulsante das iniciativas. Ele acompanhava as reuniões, participava dos encontros nas escolas e visitava regularmente a caverna sagrada, onde parecia buscar forças para enfrentar os desafios vindouros. Sua presença trazia conforto e inspiração, especialmente para Maristela, que via no cão não apenas um companheiro, mas uma manifestação concreta da esperança e da coragem. Uma das manhãs mais significativas daquele período foi quando Maristela e Caramelo desceram até o mangue antes do amanhecer. O céu estava tingido de tons rosados, e a névoa se espalhava suavemente sobre as águas calmas. Ali, no silêncio da natureza despertando, ela sentiu a conexão profunda que unia a todos, a cidade, a Super Anaconda, o mangue e o cão dourado. Enquanto observava Caramelo correr livremente pela margem, Maristela percebeu como aquele espaço havia se transformado. As áreas antes degradadas começavam a se recuperar, a fauna retornava e as pessoas redescobriam o valor de sua própria história. O cheiro da terra molhada misturava-se ao perfume das flores e à brisa salgada, criando uma sinfonia de sentidos que confortava o espírito. No entanto, o percurso não estava livre de tensões.
Um grupo de moradores que não acreditava nas histórias sobre a criatura e desconfiava das mudanças liderou uma campanha contra as restrições ambientais. Alegavam que a cidade precisava crescer para garantir o futuro das próximas gerações. Essa divisão criou conflitos nas reuniões e abalou o equilíbrio conquistado com tanto esforço. Maristela sabia que precisava encontrar um caminho para unir as vozes divergentes. Propôs uma série de encontros abertos, onde todos pudessem expressar seus medos, expectativas e ideias. Caramelo esteve presente em todos, sendo um elo silencioso que ajudava a acalmar os ânimos e a lembrar a todos do que realmente importava. Com o tempo, surgiram iniciativas colaborativas. Pequenos negócios locais começaram a adotar práticas sustentáveis, aproveitando o turismo cultural de forma consciente. As escolas integraram no currículo aulas sobre a história do mangue e da super anaconda, incentivando os alunos a se tornarem guardiões da natureza e da cultura. As feiras de artesanato ganharam espaço, valorizando produtos feitos com materiais naturais e técnicas tradicionais. Em uma dessas feiras, Caramelo foi homenageado com um colar feito de sementes e pequenas pedras do mangue, presente dos artesãos locais. O cão recebeu o gesto com a calma e dignidade que lhe eram características, aceitando o carinho e a atenção sem deixar de ser simples e afetuoso. Mas a maior prova de que a cidade estava mudando veio quando, durante uma reunião decisiva sobre o futuro do complexo turístico, o engenheiro que antes visitará o festival tomou a palavra. Ele anunciou que a empresa havia decidido transformar o projeto inicial, optando por um modelo de ecoturismo sustentável, que respeitaria as áreas protegidas e valorizaria a cultura local. O compromisso foi recebido com aplausos e lágrimas de alívio. Maristela sentiu um misto de emoção e gratidão. Sabia que a luta não terminava ali, mas que aquela vitória era um passo fundamental para assegurar um futuro melhor para todos. Enquanto isso, Caramelo continuava a ser o farol da cidade. Sua coragem, lealdade e sensibilidade inspiravam moradores e visitantes a olharem para além do óbvio, a escutarem o que a terra e o coração tinham a dizer. Ele era prova viva de que, mesmo nas situações mais difíceis, o amor e a perseverança podiam transformar destinos. Naquele final de tarde, enquanto o sol mergulhava no horizonte tingindo o céu de laranja e dourado, Maristela observava Caramelo correndo pelo Parque Central. O cachorro, agora símbolo de uma cidade que se reerguia, parecia sorrir com a leveza de quem sabe que, apesar dos desafios, a jornada vale cada passo dado. A cidade, com suas histórias, suas águas, seus tambores e sua super anaconda, seguia despertando para um futuro cheio de possibilidades. E Caramelo, o cão vira-lata que conquistou corações, permanecia ali, firme, guardião do presente e do que ainda estava por vir. O verão trazia à cidade um calor intenso, mas também um sentimento crescente de otimismo. O sucesso do festival e a decisão da empresa de adotar um modelo sustentável fortaleceram a confiança dos moradores, que agora viam na convivência com a super anaconda não apenas um desafio, mas uma oportunidade para revalorizar sua cultura e seu meio ambiente. A vida parecia pulsar com mais força, e Caramelo estava no centro desse movimento, como uma presença constante e inspiradora. Maristela dedicava-se com afinco ao centro de pesquisa comunitário, que começava a ganhar forma em uma antiga casa de pescadores revitalizada próxima ao mangue. O espaço era pequeno, mas vibrava com o entusiasmo dos jovens e adultos que participavam dos projetos de educação ambiental, coleta de dados e ações de preservação. Os relatos de Caramelo, ainda que intuitivos, ajudavam a guiar os caminhos do grupo, que aprendia a observar a natureza com mais atenção e respeito. Uma manhã, durante uma caminhada pelo mangue, Maristela percebeu algo diferente no comportamento da super anaconda. A criatura parecia inquieta, seus movimentos mais rápidos e seus olhos atentos a algo invisível para os humanos. Caramelo, por sua vez, mostrava sinais de alerta, emitindo latidos suaves e farejando o ar com intensidade. Era como se ambos soubessem que uma nova situação estava prestes a surgir. Poucos dias depois, rumores começaram a circular na cidade sobre a chegada de um grupo externo interessado em explorar uma jazida de minério nas proximidades do mangue. A notícia causou preocupação imediata. A exploração mineral significaria danos irreparáveis ao ecossistema e ao modo de vida dos moradores, além de ameaçar diretamente a super anaconda e o equilíbrio já conquistado.
Maristela, mestre Ivanildo e Dona Zilá convocaram uma assembleia para discutir os próximos passos. A mobilização precisava ser rápida e estratégica, pois o grupo externo já havia iniciado contatos com autoridades locais, buscando licenças para iniciar as atividades. A tensão crescia, dividindo opiniões e gerando incertezas. Enquanto isso, Caramelo parecia pressentir o perigo iminente. Durante suas rondas pelo mangue, identificava áreas onde a vegetação apresentava sinais de estresse e onde pequenas trilhas eram abertas, indicativos de movimentação humana não autorizada. Sua vigilância tornou-se mais intensa, e ele não hesitava em alertar os moradores com seus latidos e comportamento protetor. No meio dessa atmosfera tensa, surgiu uma reviravolta que mudaria o curso da luta. Um jovem geólogo, recém-chegado à cidade para estudar a região, descobriu que a jazida possuía características incomuns, tornando sua exploração inviável sem causar danos ambientais irreversíveis. Além disso, ele se mostrou sensível às histórias locais, envolvendo-se com a comunidade e ajudando a reforçar os argumentos contra a mineração. Maristela viu nesse aliado uma oportunidade valiosa para fortalecer o movimento. Juntos, organizaram uma série de encontros com autoridades ambientais, apresentando estudos científicos, depoimentos dos moradores e registros das relações entre a superanaconda e o ecossistema. A participação ativa da população, estimulada pelos projetos do centro comunitário, deu força ao debate e garantiu que as vozes locais fossem ouvidas. Enquanto isso, a superanaconda mantinha sua presença constante no mangue, como uma sentinela silenciosa que lembrava a todos da importância de respeitar aquele território. Em um momento de vulnerabilidade, Caramelo se aproximou dela na margem, demonstrando afeto e conexão profunda. Para Maristela, aquela cena simbolizava a união entre o humano, o animal e a natureza, fundamental para enfrentar os desafios. No entanto, o conflito interno de Caramelo se evidenciava. Por mais que sentisse a força da comunidade e a necessidade de proteger a cidade, ele carregava uma inquietação sobre seu lugar no mundo. Criado nas ruas, enfrentando o abandono e a luta pela sobrevivência, agora se via como guardião de um equilíbrio delicado, um papel que exigia coragem e sacrifícios. Essa dualidade refletia-se em momentos de solidão, quando o cachorro buscava refúgio em cantos tranquilos do mangue, sentindo o peso da responsabilidade. Maristela, percebendo essa fragilidade, procurava acompanhá-lo com paciência e carinho, fortalecendo o laço que os unia. Outra reviravolta significativa ocorreu quando um grupo de moradores que anteriormente duvidava da importância da preservação ambiental passou a participar ativamente das ações comunitárias. A mudança foi gradual, fruto do diálogo aberto, da escuta atenta e da convivência com Caramelo, cuja presença tocava corações e quebrava preconceitos. Entre eles estava um comerciante que, preocupado com a sustentabilidade dos negócios locais, decidiu investir em práticas ecológicas e apoiar o centro de pesquisa. Seu exemplo incentivou outros a repensar suas atitudes, promovendo uma transformação cultural que consolidava o compromisso da cidade com seu patrimônio natural e humano. Enquanto as batalhas contra a mineração e as disputas por interesses econômicos avançavam, a vida cotidiana seguia seu curso. As tardes eram marcadas por encontros nas praças, onde músicos locais tocavam instrumentos típicos e os moradores compartilhavam histórias e risos. O cheiro das comidas tradicionais preenchia o ar, evocando memórias e fortalecendo a identidade coletiva. Em uma dessas tardes, Caramelo surpreendeu a todos ao encontrar uma pequena tartaruga marinha presa em uma rede abandonada nas margens do mangue. Com cuidado e delicadeza, ele alertou os moradores, que logo se mobilizaram para libertar o animal e cuidar dele até que pudesse ser devolvido ao mar. Esse episódio tornou-se símbolo da capacidade de união e cuidado da comunidade. As mudanças no ambiente também eram visíveis. Áreas antes degradadas começavam a se recuperar, com o retorno de aves e outros animais. O verde do mangue se espalhava, tocado pelas mãos cuidadosas e pelo respeito renovado. O som dos tambores e das vozes nas celebrações ecoava entre as árvores, reforçando a conexão ancestral. No final daquele verão, a prefeitura anunciou que a licença para exploração mineral não seria concedida, reconhecendo a importância da preservação ambiental e o impacto social das ações da comunidade. A notícia foi recebida com emoção e gratidão, celebrada em uma festa que reuniu todas as gerações. Caramelo, no centro dos abraços e dos olhares agradecidos, sentia o coração cheio.
Sua jornada de cão de rua para guardião da cidade chegava a um novo capítulo, repleto de desafios vencidos e novos sonhos. A cidade, com suas águas, suas histórias e sua super anaconda, seguia firme, mostrando que a harmonia entre homem e natureza era possível quando havia respeito, coragem e amor. A primavera chegava com suas cores vibrantes, renovando o ar e os corações da cidade que, aos poucos, transformava-se em um verdadeiro exemplo de convivência entre o homem, a natureza e o mistério que habitava o mangue. Depois de meses de luta, união e aprendizado, a paz parecia ter finalmente se estabelecido, e o que antes era medo da super anaconda agora se tornará respeito e admiração. Maristela caminhava com Caramelo ao seu lado pela trilha que margeava o mangue. O sol filtrava-se entre as folhas, criando um jogo de luz e sombra que parecia celebrar aquele momento de serenidade. O cheiro úmido da terra misturava-se ao perfume das flores nativas, e o canto dos pássaros compunha a trilha sonora perfeita para aquela manhã. Caramelo sentia-se à vontade, correndo de vez em quando para cheirar algo no chão, explorar uma raiz, ou mesmo brincar com pequenos animais que cruzavam seu caminho. Ele já não era mais apenas o cachorro de rua que um dia vagou sozinho pelas ruas, era agora o símbolo de uma cidade que renascia através do respeito e do amor pela vida. O centro de pesquisa comunitário prosperava. Jovens e adultos participavam ativamente, aprendendo sobre o mangue, registrando dados, e criando projetos que uniam tradição e ciência. Dona Zilá ensinava os segredos da medicina natural, enquanto o mestre Ivanildo guiava rituais que fortaleciam a ligação espiritual entre as pessoas e o ambiente. Maristela, com seu olhar determinado, coordenava tudo, mas sabia que o verdadeiro coração daquele movimento era a comunidade unida, com Caramelo como sua alma vibrante. Naquele dia, um evento especial estava sendo preparado, a inauguração do espaço cultural e ambiental que combinava museu, centro de estudos e área de convivência para moradores e visitantes. O local abrigaria exposições sobre a história da super anaconda, o ecossistema do mangue e as tradições locais, além de oficinas para crianças e jovens. O evento prometia ser uma celebração da cidade, de sua luta e de seu futuro. Maristela sentia um misto de orgulho e emoção ao ver como o sonho que parecia tão distante há meses agora tomava forma, unindo tantas pessoas. Havia também um reconhecimento público do papel fundamental de Caramelo. Para muitos, ele era o herói silencioso que ajudara a transformar a realidade. Enquanto os preparativos avançavam, Caramelo sentiu uma inquietação conhecida. Algo estava diferente, mas não era um perigo iminente. Era, na verdade, uma mudança profunda, como se a própria super anaconda quisesse compartilhar um último segredo antes de partir para um novo ciclo. Naquela tarde, ao cair da tarde, Caramelo acompanhou Maristela até a margem do mangue, onde a criatura gigante deslizava suavemente pela água, iluminada pelos últimos raios do sol. A cena era majestosa, quase mística. Maristela sentiu o coração apertar de emoção, como se entendesse que aquele momento simbolizava o encerramento de um capítulo e o início de outro. Caramelo se aproximou da super anaconda, tocando-a levemente com o focinho. A conexão entre os dois seres parecia transcender o tempo e o espaço, revelando um elo invisível, forte e eterno. Era a demonstração máxima de que a natureza e os seres humanos podiam coexistir, respeitando seus limites e valores. Naquele instante, a super anaconda fez um movimento suave, quase uma despedida, e deslizou para as águas mais profundas do mangue, deixando para trás um silêncio carregado de significado. Maristela e Caramelo permaneceram ali, contemplando a cena, sentindo a gratidão e a esperança pulsando no ar. Nos dias seguintes, a cidade celebrou a inauguração do Centro Cultural com uma festa que uniu música, dança, comidas típicas e muitas histórias compartilhadas. Caramelo circulava entre as pessoas, recebendo carinho e atenção, mas sempre com sua calma serena e olhar atento. Ele sabia que, apesar da alegria, ainda haveria desafios, mas a certeza de que a comunidade estava preparada dava-lhe conforto. Maristela discursou emocionada, lembrando a todos que aquela vitória era fruto do esforço conjunto, da coragem de enfrentar medos e da capacidade de escutar tanto a voz dos antigos quanto o pulso do presente. A super anaconda, embora ausente fisicamente, estava ali em espírito, inspirando cada passo dado. Com o passar das semanas, Caramelo tornou-se símbolo não apenas da cidade, mas de um modo de vida que valorizava a natureza, a cultura e as relações humanas.
crianças cresciam ouvindo suas histórias, jovens aprendiam com seus exemplos e adultos encontravam nele a lembrança de que a verdadeira força reside na união e no respeito mútuo. Maristela, olhando para o cão que mudará tantos destinos, sentia uma gratidão profunda. Sabia que aquela jornada não seria possível sem a coragem, a sensibilidade e o amor de Caramelo. Ele era mais que um cachorro, era um farol de esperança, uma ponte entre mundos e uma inspiração para todas as gerações. E assim, a cidade seguia seu caminho, preservando seu mangue, celebrando sua super anaconda e honrando o legado do cão que um dia chegou sozinho, sem nada, e conquistou corações. A história de Caramelo, marcada por desafios, reviravoltas e sacrifícios, terminava com a certeza de que o amor e a perseverança sempre encontrariam um caminho. Fim. Você chegou até aqui? Então comente a ação, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.